Olá, concurseiro, concurseira, este é o Aprova Concursos, que traz para você hoje o seguinte tema: religião e os conflitos pelo mundo. Concurseiro, concurseira, esse tema é bastante complicado de se trabalhar, pois envolve muitas paixões de cada um de nós, mas também tenho que dizer o seguinte: aqui não vamos trabalhar com a questão religiosa, pura e simples, esta ou aquela religião. Vamos buscar uma visão histórica das últimas décadas sobre as religiões e suas influências políticas e sociais. Por que este tema é importante? Por que vale a pena você aprender sobre isso e por que isso pode inspirar as bancas por todo o nosso país nos mais diversos concursos? Algumas justificativas, olha só. Um Papa que renuncia já é um ponto importante, pensando em Brasil. Segundo ponto, a eleição de um Papa latino-americano que tem uma relação forte com o nosso país. E a primeira viagem internacional deste Papa para o Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Só esses fatos justificariam o entendimento, estudarmos esse assunto. E também, sem falar, que daí já entramos numa questão, abre aspas, comercial, a disputa entre protestantes e católicos no Brasil para se conseguir fiéis. Isso é fato, é só olharmos os jornais e as revistas do dia a dia que esse tema sempre volta à tona. De uma forma ou de outra, a religião, concurseiro ou concurseira, sempre esteve presente entre os seres humanos. E assim, elas foram um dos elementos, ou a religião foi um dos elementos que moldou ou que moldaram a visão que cada um de nós tem de mundo, da política, do consumo, enfim, a forma como vivem, como nós vivemos, como cada sociedade vive, tem uma relação com a religião. Basta olharmos para o passado, como que o mundo era visto? Do ponto de vista geocentrista, como se o mundo estivesse, como se o planeta Terra estivesse no centro do universo. Era uma visão religiosa, podemos dizer assim, sem medo de errar. Era uma visão religiosa. Lembre-se, não é só a dimensão espiritual, quero reafirmar isso, nem vou entrar nesse ponto. Meu objetivo, então, é falar com você sobre o seguinte: as religiões desempenham um papel político e geopolítico, social e psicológico, que ora é pacificador e ora, metaforicamente falando, é a gasolina que aumenta o fogo e intensifica conflito entre os povos. Basta olhar para o Oriente Médio, concurseiro, concurseira. Vou tomar aqui a primeira fala do então presidente dos Estados Unidos, ou melhor, vou tomar aqui primeiramente a fala do então presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, ou Bush Filho, como popularmente se comenta. Quando ele fala, após a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro, ele diz o seguinte: vamos caçar os responsáveis por este atentado. E ao final da sua fala, ele invoca o nome de Deus, pedindo para que os Estados Unidos, olha só, sejam abençoados. E ainda diz que ele não tem medo de nenhuma ação demoníaca. Ou seja, com isso, diante da população, diante dos olhos dos Estados Unidos, ele pedia um aval para atacar o Afeganistão. Lembra desse fato? É uma questão geopolítica, é uma questão política relacionada à religião, o que provocou uma guerra que até então não foi resolvida. Dessa forma,
o presidente dos Estados Unidos, se autodenominava uma pessoa que estava ao lado do bem, ao lado de Deus, que iria conduzir os seus passos diante de uma guerra. Note que esta fala é de qualquer político, não é só do Bush. Eu peguei como exemplo por causa do 11 de setembro, mas não é diferente aqui no Brasil. Ok? Em qualquer esfera de poder, municipal, estadual ou federal. O senhor George Bush, então, é apenas um exemplo. Não foi diferente com Obama, não é diferente com Angela Merkel, não é diferente com o presidente, com o primeiro-ministro da Inglaterra, e assim vai. As organizações religiosas, concurseiro, concurseira, que mais ocupam espaço no planeta, vamos lá. Para isso, acho que vale a pena não só citar os números, mas primeiro eu vou citar o número, depois eu vou para o gráfico para a gente fazer um exercício aí. Veja só primeiro o número e daí veja como é diferente ir para o gráfico. Aproximadamente 33% é cristianismo. E daí em torno de 20% o islamismo e em torno de 13% o hinduísmo. Agora veja comigo o gráfico, olha como é diferente fazer essa análise. O gráfico que você está vendo aí é o mesmo assunto que eu vinha falando, só que agora você está olhando para uma outra figura, para uma outra forma de linguagem, né? Aí fica fácil a gente perceber, notar, ver aqui o cristianismo é praticamente 1/3 do planeta, muçulmanos em torno de 20%, o hinduísmo um pouco mais de 13%. Então, esta é a maior fatia religiosa em nosso planeta. Aí, um grupo gigante, se pensando sem religião, contando aí com os ateus, ok? Que ultimamente estão aprendendo a se declarar, e a outra parcela que vai se dividir aí entre religião chinesa, budista e religiões tribais. Então, esta divisão que nós estamos vendo aí, dos 33% cristãos, 20% muçulmanos, em torno de 13,3% em hinduísta, claro que não é uma distribuição igual. Por exemplo, o Brasil, considerado o maior país católico do planeta, e nunca teve um papa. É um dado interessante. Inclusive, esses dados, eu quero citar aqui o Atlas, onde está essas informações. Dados do Atlas do Mundo Global, de Pascal Boniface. Vale a pena você ir atrás desse Atlas, porque é uma fonte de pesquisa nesse sentido, concurseira. Também o seguinte, eu quero que você marque o que eu vou falar agora. Lembre-se que judaísmo, cristianismo e o Islã estão na categoria, ou são classificados, ou se convenciona a dizer que essas religiões são consideradas reveladas, e são as grandes religiões que só têm um Deus, ou as religiões monoteístas, ok? Que se intitulam como adoradoras ou adoradores do Deus Supremo, ou de um Deus apenas. Isso já colabora em muito para gerar conflitos, já explico por quê. Com essa autodenominação, já se tem uma clara percepção como a religião pode ser comparada a um barril de pólvora. O meu Deus é o mais certo, e você precisa crer para que você não seja declarado ímpio, para que você não vá, entre aspas, para o inferno. Também, concurseiro, concurseira, tem as que são proselitistas. Acho que vale a pena você gravar isso. O que é uma religião proselitista? Ou o que é fazer proselitismo? É aquela que tem que converter os infiéis, os que não acreditam na minha ideia de Deus, justamente para que eu possa salvá-los. Tem que buscar os chamados ateus, os pagãos de outras religiões, para que
para que a sua ideia seja revelada por Deus e para mostrar que o seu Deus é melhor. Isso é fácil perceber no discurso de cada um dos políticos. E quero voltar aqui à fala do início, repetindo. O tema é complicado, envolve os nossos dogmas, envolve a nossa cultura, mas quando pensamos em concurso, com todos os fatos que eu citei lá no início, de renúncia de um Papa eleito latino-americano, Jornada Mundial da Juventude no Brasil, que é a primeira viagem internacional do Papa que é argentino, ele nem foi para a Argentina ainda, vem primeiro ao país. Torna esse tema relevante dentro do Brasil e nós temos sim que pensar em como agir com isso. E pode sim inspirar a banca neste sentido. Olha só, concurseiro, concurseira, quando eu digo conflito, eu quero dar um exemplo para você em relação a isso. Preste atenção nesta fala, concurseiro, concurseira, de Cláudio Emes, que foi publicada na Folha UOL e replicada em diversos jornais do nosso país. Olha só, eu quero voltar aqui para mostrar para você, vamos olhar para a internet. Olha ali, Dom Cláudio ataca proselitismo de igrejas neopentecostais. O prefeito da Congregação para o Clero do Vaticano, cardeal Dom Cláudio Umes, 73 anos, disse em discurso ontem, essa data de 15/2/2008, ok? Estou só situando você no tempo, que um dos problemas mais graves que desafiam a Igreja Católica no país é o ativismo proselitista das seitas neopentecostais. Quando ele diz que quando ele classifica de seita neopentecostal uma pessoa com esta capacidade, Dom Cláudio Umes, que é o prefeito da Congregação para o Clero no Vaticano, o que acontece aí, concurseiro? Ele começa a gerar um conflito muito grande entre as religiões protestantes do nosso país e o catolicismo. Se você pegar os jornais a partir do dia 8 de julho de 2013, vai notar que Folha de São Paulo, também Jornal Valor, Jornal O Globo, publicaram outras declarações de clérigos católicos dizendo que as religiões pentecostais tornaram-se um incentivo para o crescimento católico. Não há dúvida que isto gera conflito, não há dúvida que isto gera discussões. Por quê? Cada uma entende que o seu Deus é o mais certo e não aceita, vai ficar um pouco redundante, ser classificada como seita. Um pouco cacafônico a minha fala. Ela não vai aceitar esta denominação. Nenhuma religião quer ser denominada como seita. Um problema muito sério essa declaração do Dom Cláudio Umes. Esperamos que esse problema não venha se intensificar, não seja levado avante, cada um entenda que neste caso tem que haver paz, não deve haver conflitos, e que cada cidadão respeite a sua religião. O Brasil é um país até então que consegue fazer esta leitura. Esperamos que nesta briga por conquistas de fiéis não venha gerar esse conflito na sequência. Vamos ver isso na Jornada Mundial da Juventude. Questão de prova, concurseiro, concurseira. Separei para você uma questão bastante interessante. Fique atento que tem 3 capas de revistas do nosso país e justamente trabalhando com este tema. Olha só,
Nas últimas décadas, o Oriente Médio tem sido palco de violentos conflitos. Quero só afirmar isso, tudo bem? Agora, fazendo essa leitura, antes de eu mostrar o enunciado, vamos para as capas das revistas? Me acompanhe, cada uma delas, olha ali. Revista Veja, olha o título da revista. A Guerra Total em Gaza. Por que tem conflito em Gaza? Conflito religioso. Revista Isto É, o terrorismo de Israel. O terrorismo de Israel está relacionado a quê? Questão religiosa. Agora, Carta Capital, a razão agredida. Essas 3 revistas, todas elas têm como tema religião. Então, é um fato, sim, que pode inspirar a banca. É um fato. Agora, olha o enunciado baseado na revista. Vamos lá, eu já tinha chamado a atenção antes para o início do enunciado, ao qual te ajudava a entender as capas. Aí vem lá. Nas últimas décadas, o Oriente Médio tem sido palco de violentos conflitos. Tomara que nunca chegue isso aqui. O fato vem sendo amplamente noticiado pela mídia internacional, inclusive a brasileira, você acabou de ver. Revistas brasileiras de destaques vêm registrando manchetes em suas capas e matérias em suas páginas sobre a guerra que impera na faixa de Gaza. Logo, então vamos ver o que nós vamos decidir em cima disso. Logo, item 1. Entre os conflitos do mundo moderno, a exemplo das capas que acabamos de ver, na prova estaria acima, né? O que existe de incomum entre elas é a questão religiosa? Isso é verdade? Com certeza, eu afirmei isso na minha análise. Então, verdade isso, tudo bem? Passamos para 2. Os palestinos constituem o maior contingente de refugiados do mundo. Segundo a ONU, são milhares de pessoas sem território reconhecidos pelo Estado? Será que este é um fato real? Será que realmente os palestinos formam o maior contingente de refugiados do nosso planeta? Vou deixar você pensando nisso, porque isso é comum nós chegarmos depois, na hora de avaliarmos se todas são verdades ou não. Olha o item 3, concurseiro, concurseira. Atualmente, 1,5 milhão ou 1,5 milhão de palestinos se espremem na faixa de Gaza. Uma faixa de terra com 45 quilômetros e 10 de comprimento, né, 45 de comprimento e 10 de largura. Veja, é menor do que muitos municípios no Brasil, tá certo? Esta área aqui, que eu acabei de falar, 45 de comprimento e 10 de largura, é menor do que muitos municípios. E tem uma das maiores densidades demográficas do planeta, vivendo com alto índice de pobreza. Tem pobreza neste lugar? A pobreza acaba sendo um incentivador de conflitos, de desgraça no planeta? A pobreza é ou não é um motivo que chama para o terrorismo? Deixei um ponto de interrogação, então, na 1 e na 2 para você pensar aí. E, na sequência, a questão 4 que diz o seguinte, olha ali. O Hamas, movimento islâmico fundamentalista. O que é fundamentalismo? Pense nessa palavra, tá, antes de eu seguir. Lembre-se, fundamentalismo não serve só para o islamismo. Pode ter o fundamentalismo católico, pode ter o fundamentalismo protestante. Hoje dá a impressão, nós temos a sensação que os jornais no Brasil usam esse termo, e até no restante do mundo, como sinônimo de islâmico. Isto não é verdade. Então, o Hamas, movimento islâmico fundamentalista, reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Europeia como terrorista, não reconhece o Estado de Israel
e luta pela formação de um Estado Islâmico em toda a Palestina. As condições precárias da população facilitam a influência dos grupos radicais como este. Olha só como a questão alternativa, o item 4, esse ponto final do item 4, tem uma relação forte com esta parte aqui do item 3. Essa relação é importante você fazer, porque nessa questão, por exemplo, tem ali, olha só, todas as opções. Aqui você consegue, algumas você não tem certeza, que eu deixei a incógnita lá. Se a última, a 4, estava certa, lá na frente, se a 4 estava certa, é obrigado automaticamente, fazendo uma análise aqui bastante rápida, que todas as questões estão corretas. Até vou voltar, porque até chamei a sua atenção por causa disso. Ó. A 4 casa com o final da 3, e você vai ver que só era possível ter, então, esta combinação. Todas estão corretas. E eu quero afirmar aqui o seguinte: este tema é fundamental. Coloquei a ideia do Hamas, puxando para o fundamentalismo, mas lembre-se que líderes religiosos em nosso país se auto-acusam um ao outro. Protestantes acusam católicos, católicos acusam protestantes, espíritas acusam católicos e protestantes. Movimentos, por exemplo, o movimento gay acaba acusando todos esses, principalmente os protestantes e os católicos, de serem fundamentalistas nas suas interpretações e provocarem um conflito social. Não é necessário termos uma guerra como no caso da faixa de Gaza. Então, essa questão que nós acabamos de analisar, das capas de revistas, pode ser transformada numa outra questão lá na frente, numa charge, ou nos próprios cartazes que nós vimos durante essas passeatas pelo Brasil, por exemplo, cobrando a saída do Feliciano, que justamente uma pessoa com declarações homofóbicas, com declarações preconceituosas, assumiu justamente um organismo dentro do Senado, ligados aos direitos humanos, que não permite que se tenha esse tipo de atitude. Concurseiro, concurseira, em relação a este tema, eu quero dizer para você o seguinte: vale a pena a dica de estudo que eu vou colocar agora. Vale a pena você ver este filme, que é um filme que mostra quando que o protestantismo no mundo vai surgir, que é o filme Lutero. Esse filme é sensacional, porque você vai conseguir discutir, ver as discussões do filme. Está aí a capa do DVD, talvez na locadora não esteja com essa, porque existem várias capas, tá? Olha ali, Lutero, um homem que teve uma visão que mudou o mundo cristão, vamos dizer assim, tá? Aqui está um pouco, esse subtítulo aqui está um pouco, digamos assim, puxando a brasa para a sua sardinha. Joseph Fiennes, um ator sensacional, mas ao assistir esse filme, você vai conseguir prestar atenção, vai conseguir se prestar atenção no fato das discussões do fundamentalismo. E aqui, daí, entenda que essa é só uma palavra minha para fazer a provocação do fundamentalismo de Lutero, no caso protestante, que ele no começo era católico, e do fundamentalismo católico. Como que este conflito surgiu? E tem aí questões econômicas, políticas, religiosas, que daí na sequência ligar-se-á a questão espiritual. Encerro aqui essa parte, desejando a você bons estudos e uma boa prova.